Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos dar sequência à nossa análise sobre os principais candidatos à presidência da República. Como foi combinado desde o programa passado, no programa de hoje nós vamos apresentar o perfil dos candidatos Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. Vamos começar com o perfil do candidato Geraldo Alckmin. O paulista Geraldo Alckmin, de 66 anos, tenta pela segunda vez a presidência da República pelo PSDB, partido do qual é um dos fundadores. Antes ele era do PMDB, hoje chamado MDB. Com carreira política de quase 50 anos, Alckmin, que é sobrinho de um ex-ministro do STF, foi vereador por Pindamonhangaba de 72 a 76, sendo eleito presidente da Câmara já no seu primeiro mandato. Foi prefeito de Pindamonhangaba de 76 a 80 e eleito deputado estadual em 82 e deputado federal em 86, sempre pelo PMDB. Em 1990, já pelo PSDB, ele foi eleito novamente deputado federal por São Paulo. Nesse segundo mandato na Câmara Federal, Alckmin se tornou conhecido nacionalmente por ter sido o autor do projeto que criou o Código de Defesa do Consumidor. Em 1994, ele foi eleito vice-governador de São Paulo na chapa de Mário Covas, chapa esta reeleita 4 anos depois, em 1998. Em 2000, Alckmin se licenciou do cargo para se candidatar à Prefeitura de São Paulo, perdendo aquela eleição na qual ficou em terceiro lugar. Em 2001, com a morte de Covas, ele assumiu o governo de São Paulo. E em 2002, ele foi eleito governador de São Paulo. Em 2006, lança-se candidato à presidência da República pela primeira vez, perdendo no segundo turno para o então presidente Lula. Nessa eleição, Alckmin conseguiu o feito negativo de ser o primeiro político na história a ter menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Após perder a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2008, lançou-se ao governo do estado novamente, sendo eleito em 2010 e reeleito em 2014. Em relação ao aborto, em entrevista de 2006 à Folha de São Paulo, Alckmin se disse contra a liberação. Ele defende que a legislação fique como está, aborto só em caso de estupros e para salvar a vida da mãe. Em relação às drogas, na mesma entrevista, ele se disse totalmente contra a legalização. Ele é, no entanto, a favor do casamento homossexual e é um entusiasta do patrocínio do Estado a paradas LGBT, tendo inclusive como governador de São Paulo patrocinado várias vezes esse tipo de evento. Alckmin é a favor do Estatuto do Desarmamento, embora tenha recentemente, aparentemente como uma forma de atrair eleitores do líder nas pesquisas de intenção de voto, que é Bolsonaro, afirmado que estava cogitando flexibilizar o porte de armas para as pessoas da área rural, conforme matéria do Estadão de 17 de maio deste ano. Em relação à redução da maioridade penal, Geraldo Alckmin é contra, preferindo defender apenas o aumento do tempo de internação de 3 para 8 anos para os menores que cometerem crimes hediondos. Alckmin também é a favor da ideologia de gênero. Ele, inclusive, aplicou políticas de ideologia de gênero nas escolas públicas de São Paulo durante a sua gestão como governador. De maneira que a sua declaração, feita há pouco mais de uma semana, de que ele é contrário à ideologia de gênero, se choca frontalmente com o seu currículo. Trata-se apenas de mais uma declaração eleitoreira, apenas para ganhar votos de eleitores evangélicos, já que se sabe que seu apoio entre os evangélicos tem caído nas últimas semanas, conforme as pesquisas têm demonstrado. Não só entre evangélicos, mas entre conservadores de forma geral, entre outras coisas, por causa do seu posicionamento histórico em relação à ideologia de gênero. Em relação à economia, Alckmin é de viés estatista. Ele também é criticado por formar em sua campanha um centrão que reúne nomes da velha política e por ter contra ele ou contra pessoas ligadas a ele várias acusações, inclusive um inquérito que está sendo apreciado desde abril na Justiça Eleitoral por uso de Caixa 2 em campanha eleitoral, conforme investigações da Lava Jato. Vamos agora ver o perfil do candidato Ciro Gomes. Com 60 anos, o paulista Ciro Gomes, que desde os 4 anos vive no Ceará, já foi deputado estadual naquele estado, prefeito de Fortaleza e governador do Ceará, além de ministro da Fazenda no governo Itamar Franco por apenas 4 meses
e ministro da Integração Nacional do Brasil no governo Lula de 2003 a 2006. Atualmente no PDT, ele se define ideologicamente como sendo de esquerda. É declaradamente a favor de um Estado forte, também é extremamente crítico da Lava Jato e a favor da soltura do ex-presidente Lula, inclusive tendo declarado que, se eleito presidente, vai promover um indulto para que Lula seja solto. Ciro Gomes é a favor da descriminalização do aborto. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 17 de fevereiro de 2008, ele afirmou que o aborto deve ser uma decisão da mulher e que o Estado não tem nada a ver com essa decisão. E em entrevista recente ao jornal É o País, publicada em 10 de agosto de 2017, ele reiterou sua posição, afirmando que o corpo da mulher a ela pertence, não é assunto de Estado, portanto o aborto é uma questão de saúde pública. Na mesma entrevista ao É o País, Ciro disse que a sua posição sobre a união homoafetiva é positiva. Ele disse: considero justa toda forma de amor. E a comunidade LGBT do Ceará me conhece de perto, muito mesmo. Apoio financiamento para concurso Miss Gay, tudo, zero problemas. Muito recentemente, fui num show lá, numa boate gay, e foi maravilhoso. Ciro acrescentou que, se eleito, seu governo será protagonista de uma cultura de diversidade. Quanto à legalização das drogas, ele é contra legalizar a venda, mas a favor de legalizar o consumo pelo usuário. Essa tem sido sua posição desde 2002. Há poucos dias, em um de seus ataques ao líder das pesquisas para a presidência da República, Jair Bolsonaro, Ciro chocou muitas pessoas ao afirmar que, na região sul do Brasil, há muitos nazistas, querendo dizer que, justamente por causa disso, Bolsonaro está à frente das pesquisas. Ele é conhecido pelo seu temperamento forte e por declarações, no mínimo, polêmicas, para não dizer outras coisas, como podemos ver nessa declaração de poucos dias atrás sobre os eleitores da região sul do país. Bem, queridos, estamos chegando ao final do programa e lembrando que o nosso próximo encontro está marcado para quinta-feira da semana que vem, a semana da eleição, quando nós vamos trazer o perfil dos dois candidatos mais bem posicionados nas últimas pesquisas, que são Fernando Haddad, do PT, e Jair Messias Bolsonaro, do PSL. Até o nosso próximo encontro semana que vem.